Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Meu nome é Thiago Kempen e a gente está aqui para mais uma live barra podcast na nossa quinta-feira às 17 horas. Por que é uma live barra podcast? Porque a gente grava essa live com vocês nos assistindo, mandando perguntas, interagindo, falando o que quiser. A gente comenta sobre o que você falar aí e depois a gente edita tudo bonitinho e traz para o formato de podcast, que nada mais é do que um rádio digital, né? Então você pode ouvir ele editadinho, onde, quando e como quiser, aí em mais de 17 plataformas diferentes. As principais são o Google Podcast, Spotify, Apple Podcast e o próprio aplicativo da K2Go, né? Então você pode acompanhar isso aqui no formato que você quiser. Aí, Fábio, muito bom que você entrou, meu amigo. Vitor, seja bem-vindo também. É isso aí, pessoal. Olá, Koguchi. Thiago, tudo bem? Tudo bom e com você? Maravilha. Tomara que hoje a internet não nos pregue nenhuma surpresa aqui, né? Que ontem tava difícil. Tá movimentada a internet, né? Mas vai dar tudo certo. Pessoal, boa tarde. Nossos amigos aí que estão entrando e acompanhando aí mais um podcast gravado em formato em live, né? O podcast vai ao ar amanhã. Eu vi que o Thiago está passando já as instruções costumeiras, né? Esse podcast é um podcast especial. Por quê? Porque nós vamos gravar agora na íntegra e depois nós vamos dividir em 3 episódios durante o nosso período de recesso. Na realidade, teria que ter 4 episódios, né, Thiago? Mas daí a gente encaixa um outro assunto lá para o dia 7, por exemplo, né? Mas esperamos que vocês gostem. O tema está aí, está fixado aí na tela inicial. O Laboratório Frankenstein. O que será isso, né? Será que a gente vai falar aí uma historinha de terror, contar algum caso? Ou será que de repente a gente consegue se identificar com alguma coisa que acontece? O Laboratório Frankenstein é aquele tipo uma colchinha de retalho, né? Cheio de puxadinho, né? Então a gente vai tentar abordar e ver se traz alguma luz sobre esse romance épico de horror aí, né, Thiago? Exatamente, né? Espero que não se torne nada de terror e fique só no romance mesmo, para você continuar amando o seu laboratório. Maravilha. Então, vamos lá. Tudo pronto aí, Thiago? Posso fazer a abertura? Tudo certo. Então, beleza. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguchi. Eu sou o Thiago Kempen. Estamos no episódio do nosso primeiro e único Odontocast número 118, 119, 120. Depois para a tua edição aí fica melhor, né? Falar dessa maneira aí, né, Thiago? Já fica tudo certo, porque essa live que nós estamos gravando aqui agora, pré-recesso aí de final de ano, vai ser dividida em 3 podcasts aí para a gente apresentar nas próximas 3 sextas-feiras. Nós estamos falando hoje no dia 16 de dezembro de 2021, para você que vai ouvir lá em 2050 e ainda estiver se identificando com o tema de hoje, então você é um campeão, você é um sobrevivente, né? Bom, sem mais delongas, para quem não conhece a K2Go, que eu acho muito difícil, quem está na prótese, quem nos acompanha, quem é da odontologia aqui no Brasil e em outros 17 países, como é que pode fazer, Thiago? Nós temos o nosso Instagram, @comunidade K2Go. o Facebook, facebook.com/comunidade K2Go. o YouTube, youtube.com/comunidade K2Go. além do aplicativo K2Go nas plataformas. Não temos ainda no Google aí, quer dizer, temos no Google, não temos para iPhone, mas já temos para outros smartphones aí, né, Thiago? Isso aí, a Apple que nos barrou, né? Mas todo mundo sabe que é o mais complicadinho de colocar lá dentro. Um dia desses vai aparecer para vocês, usuários de iPhone também. Mas enquanto isso, se você tem Android, você pode aproveitar tudo que o nosso aplicativo pode oferecer, desde cursos gratuitos, uma rede social dedicada à odontologia, esse podcast que você está ouvindo e também vários descontos aí de parceiros da K2Go. Maravilha. E não deixem de participar da segunda turma do curso de Gestão Lucrativa para Laboratório de Prótese. Vai acontecer entre os dias 8 e 12 de fevereiro de 2021, sempre entre 19 e 21 horas. Fevereiro, começo de mês, vai estar bem tranquilo, você vai estar já sossegado e começando aí um novo ano. E por que não já começar com uma organização, com planejamento, com metas para 2022,
conhecendo o negócio e já com foco em lucro no seu sentido mais amplo. Então vai lá, depois dessa live você acessa k2go.com.br barra gestão lucrativa, se não me engano o link, né, Tiago, para fazer a inscrição. Curso Gestão Lucrativa, mas pode colocar só barra curso que você vai achar o curso lá também. Isso aí, Lucas, vamos lá, faz lá a inscrição que ainda tem vaga, né? Vamos fazer é um curso transformador. Aproveita e veja lá nas nossas plataformas, tem o depoimento de quem participou da primeira turma, muito bacana. Alguns dos tópicos a gente vai abordar aqui agora. Então, sem mais delongas, qual é o nosso tema desse nosso Odontocast número 118, 119 e 120, Thiago? Laboratório Frankenstein. É difícil alguém que nunca tenha ouvido falar do Frankenstein, né? O famoso romance da Mary Shelley, que veio lá em 1818, saiu a primeira edição, virou filme, virou seriado, Família Addams, Família Monstro, tinha lá o Frankenstein. Então, mas para quem eventualmente não conhece, o Frankenstein era a história do Victor Frankenstein, né? Um jovem cientista que pensou que podia criar vida a partir de pedaços de seres humanos. Então ele foi costurando pedaços e depois ligou lá num equipamento que captava um raio que traria de volta à vida aquele ser reconstruído. Então esse é o Frankenstein, é o famoso colcha de retalhos. E o que isso tem a ver com o laboratório de prótese, ou com alguns pelo menos, Thiago? É interessante, né? Primeiro que a gente, quando fala da figura do Frankenstein, a gente tem tanto aquela figura assustadora de filmes de terror mesmo, quanto também a figura mais bonitinha dos filmes de infantis, né? E quando a gente fala do laboratório Frankenstein aqui, a gente não está querendo remeter nem a figura assustadora, nem a bonitinha. A gente está querendo trazer a analogia da coxa de retalhos mesmo, né? De trazer partes de corpos diferentes para poder formar um corpo só, uníssono, né? Então não adianta, não tem como. Você tem que fazer uma coisa que funciona como um todo, não dá para ficar juntando várias partes. Então, é daí que a gente vem com esse termo de laboratório Frankenstein. É um modelo de negócios que é Frankenstein. Você não está definindo que tipo de formato que o seu laboratório tem. Então, você é um laboratório que faz metal, é um laboratório que faz resina, é um laboratório que faz IMEX, é um laboratório que faz muito implante, é focado em estética, é focado em protocolo, é focado em tudo, né? E quando você é focado em tudo, você não é focado em nada. E quando a gente traz lá o mito do Frankenstein, no mito não, na verdade é a história, né? O romance, né? O romance do Frankenstein, se você ler ali ou ver qualquer história, o Frankenstein existe. Ele tem vida, né? Mas ele tem características muito diferentes do que seria um ser humano mesmo. E é a mesma coisa no caso do laboratório. Ele existe, ele tem vida, ele pode ser lucrativo, ele pode rodar, ele pode funcionar, mas provavelmente ele não vai atingir as suas expectativas do que uma empresa deveria entregar, né? E aí tem algumas características que a gente vai discutir aqui durante essa super live, esses podcasts aqui, parte 1, 2 e 3, falando o porquê que quando você define um modelo de negócios específico, quando você define qual o formato que o seu laboratório deve ter, qual é o foco dele, por que ele roda melhor, né, Kogut? Exatamente, e aí o romance, né, o filme, para quem assistiu, para quem leu, para quem conhece, lá desde as histórias infantis, né, é bem isso. O Frankenstein, na realidade, são partes que são reconstituídas e depois dá uma carga de energia muito grande. E a gente vê, assim, nos laboratórios exatamente isso, na maioria deles, pelo menos, né? Você tem toda uma energia para fazer aquilo acontecer. De onde que vem essa energia? Porque ou você trabalhou em algum outro laboratório, você fez um curso de prótese, você se apaixonou pela arte de produzir sorrisos. E aí você quer começar a empreender. Só que você não fez um estudo de empreendedor, você fez um estudo para produzir dente, para produzir sorriso. Então você vai dentro daquilo que você aprendeu, muitas vezes começa lá pela resina, pelo acrílico, pelo metal, né? Ou se você já começou, se você já trabalhava num laboratório com uma dotação de equipamentos ali do digital, ou já trabalhando sobre fixa, né? Requer um investimento maior para começar, e você vai construindo aí aqueles puxadinhos, né? Você começa, normalmente tem uma fase dourada. Qual que é a fase dourada? É quando você decide que você vai fazer a coisa
E quando você decide, você tem clientes, você tem esses clientes, você participa dos planejamentos, você tem aquele prazer em fazer, e de repente você faz tão bem feito que o laboratório começa a crescer. Daí você já vê a necessidade de ter alguém lá para ajudar no gesso ou na impressão, você tem a necessidade de alguém para ajudar nos controles administrativos, controle financeiro, e daí você vai chamando. Normalmente o protético chama a esposa ou a protética chama o marido, né? Mais um amigo lá para ajudar e a coisa vai crescendo. E aí, quando não tem um plano de organização desse crescimento, daqui a pouco você olha em volta e vê que você tem 10, 12 funcionários, às vezes 20 funcionários, e você entra lá, pelo amor de Deus, né? O que eu criei, né? Ele tem vida, está produzindo, mas você mesmo perde o prumo de tudo que está acontecendo ali dentro, porque produzir sorrisos é bem mais complexo do que qualquer outra linha de produção que eu, enquanto economista, gestor já há muitos anos aí de estrada, que conheci já várias fábricas, vários processos, é muito complexo, porque é uma produção individualizada, né, Tiago? E aí, se não tiver uma organização, o que era para ser um prazer, o que era para te dar lucro no sentido mais amplo, acaba se tornando um estresse, acaba se tornando... Agora estamos falando aqui no dia 16 de dezembro, já nas vésperas do Natal, que é a próxima semana, aí, na 2021, e você ainda nem pensou em presente, em ceia, nada. Por quê? Porque você tem que entregar os trabalhos e fica trabalhando até meia-noite. Tá certo ou tá errado, Tiago? Exatamente. Você falou que o grande desafio desse laboratório Frankenstein está no crescimento, né? Exatamente. Não é só para laboratório, tá, gente? Isso é para qualquer tipo de empresa que não tem um modelo de negócio bem definido. Por quê? Porque no momento que você cresce, você tem que tomar decisões. E como que você sabe qual decisão que você vai tomar se você não tem um modelo definido, uma forma definida, um objetivo do que você quer entregar, ou então um propósito definido do que você quer fazer, né? Você ter um objetivo bem claro te ajuda a tomar decisões. E quando você está crescendo, por exemplo, né? Eu tenho um laboratório, eu quero contratar uma pessoa nova aqui para poder aumentar minha produção. Eu vou contratar um ceramista, eu vou contratar um cadista, eu vou contratar uma pessoa do gesso, eu vou contratar uma pessoa especialista em CAM, né, na parte técnica ali do CAM, eu vou contratar uma recepcionista, uma secretária. Esse é um tipo de decisão que você toma normalmente baseado em qual é o seu modelo de negócios. Por exemplo, né, é um laboratório que está com um laboratório 100% digital, que está na moda hoje em dia, laboratórios se converterem em totalmente digitais, fazer tudo fresado e tudo mais. Na hora de contratar ali, você vai pensar em contratar um cadista ou um ceramista? Não sei, depende do seu momento ali. Mas você tem a opção de contratar um cadista, porque o seu modelo de negócios é digital. Agora, se fosse um laboratório analógico, essa opção do cadista já estaria descartada. Então, se eu quero crescer, eu vou contratar o ceramista, né? Então, te ajuda a dar foco. E lembrando que foco é saber dizer não. Então, Kogut, quando a gente fala dessa questão de modelo de negócio e tudo mais, para poder simplificar um pouquinho mais, existem alguns que já são bem tradicionais, né? Um modelo de negócios B2B, que é business to business, né? De empresa para empresa. Isso aí é um modelo, você já está definindo como você quer trabalhar, qual que é o seu cliente final. É uma empresa, não é o consumidor final, mas é uma empresa. Então você vai ser um intermediário de alguma coisa. Então um laboratório de prótese pode ser B2B, é um laboratório que só faz terceirização de trabalho ali, né? Isso tudo te ajuda a definir como que funciona isso aqui. Vai ser um B2C? O meu laboratório vai entregar a prótese direto para o paciente e cobrar dele com nota fiscal para poder evitar uma bitributação. Existem laboratórios nesse formato também. Principalmente que atende autarquia, serviço público, né? Exército, aeronáutica, esse tipo de coisa, prefeituras, né? Exatamente. Então, toda a nossa decisão de negócio é muito embasada no modelo de negócio, independente se você tem ele ou se você não tem. E quando você não tem ele muito embasado, muito formatado, normalmente a gente brinca aí agora que você tem um laboratório Frankenstein. Isso não necessariamente é uma coisa que vai te gerar prejuízo instantaneamente, mas vai dificultar o seu crescimento, vai dificultar a organização da sua empresa, vai dificultar qual o objetivo que você tem trabalhando naquela empresa e, inclusive, na captação e retenção de funcionários. Porque se nem eles sabem o que você quer fazer, para onde que vai, qual é a oportunidade de crescimento dentro da sua empresa, isso dificulta muito na retenção, principalmente, né, Kogut?
Não, e não só isso, eu queria até abordar, assim, como nós temos aí, o pessoal tá entrando aí na live agora que nós estamos gravando aqui ao vivo às 17 horas do dia 16 de novembro de 2021 e depois os podcasts que vão ao ar posteriormente, né? Mas nós temos vários perfis de pessoas que nos seguem, nos acompanham, e nós temos aqueles que estão pensando em montar o seu negócio, nós temos aqueles que estão pensando em investir já dentro do seu negócio e aqueles que já cresceram muito e estão com dificuldades, querendo ver o que eu faço agora com o meu negócio. E para esses três cenários, nós temos o que seria, para cada um desses cenários, o laboratório Frankenstein, né? E o que seria a dica do que fazer correto, começando por quem está pensando em empreender. Aí fica muito mais fácil. Como o Thiago falou, é definir um modelo de negócio, porque muitas vezes você começa lá uma produção com 1, 2 colaboradores e começa a aceitar, naquele afã de captar serviço, de captar cliente, várias coisas, inclusive problemas que eles já tentaram outros laboratórios, não aceitaram e você acaba aceitando para começar a vida. E aí já começa errado, porque se você muitas vezes não quer perder na entrada, você acaba perdendo na saída. Então é um problema. Qual que é a dica para quem está começando para não ter assim um começo de colchinha de retalho ou Frankenstein, Thiago? Para começar certinho, como que eu defino esse modelo de negócio? Para você poder definir qual que é o seu modelo de negócio, você tem que pensar em valor. Não estou falando de preço, tem que pensar em valor. Como que você vai criar esse valor, como que você vai entregar esse valor e como que você vai capturar esse valor. Então, por exemplo, como que eu vou criar o valor? Eu sou um laboratório que vou entregar próteses em 5 dias úteis, em 3 dias úteis, em 2 dias úteis. Eu estou disponibilizando um serviço, um diferencial, um valor diferente para o meu cliente. Como que eu vou entregar esse valor? Se meu objetivo é entregar próteses em 2 dias úteis, por exemplo, eu provavelmente tenho que ser um laboratório digital. Então, como que eu vou entregar isso? Através de próteses fresadas e maquiadas, né? Focando principalmente em zircônia. Pronto, isso é uma forma de entrega. E qual que é a captura? A sua captura do valor daquele tipo de trabalho é na hora da venda mesmo, é na hora que o seu cliente te paga, né? E aí, quando você pensa em modelo de negócio aqui mesmo, existe uma regrinha bem clara, né? O valor gerado tem que ser maior, o valor que você capturou ali, tem que ser maior do que o custo que você teve para poder gerar aquilo ali. Então, por isso que começa a pensar muito em qual que é o formato que eu vou ter. O laboratório Frankenstein começa a se formar nesse momento aí. Por quê? Porque você tem um laboratório focado em fazer injeção de IMEX, por exemplo, e vai lá e compra uma fresadora, 2 fresadoras para poder aumentar a sua capacidade de produção, mas você está fresando cera para injetar. Então, se você está fresando cera para injetar, você não necessariamente está aumentando a sua capacidade de produção. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Isso necessariamente está aumentando muito o seu custo. Então, muitas vezes, nesse modelo de negócio Frankenstein, para você poder gerar esse valor, o custo dele de captura é muito mais alto. Então, não vale a pena. Por isso que tem que ser pensado. Então, a dica para você que está começando uma empresa aí agora o que você é bom? O que você gosta de fazer? O que você vai entregar de valor para o seu cliente? Pensa nisso. Eu vou entregar facetas estéticas de canino a canino com qualidade e velocidade. Como que eu vou entregar isso? Usando o sistema CAD/CAM, impressora 3D, injetando e maquiando. Qual que é como que eu vou capturar esse valor aqui? Na hora da cobrança mesmo. E aí, às vezes, você pode facilitar a cobrança, pode diminuir preço, aumentar preço. Tudo isso aí é definido nesse comecinho. Só que você tem que começar a definir. Por quê? A próxima decisão que você vai ter que tomar eu contrato mais uma pessoa ou eu compro um equipamento? Isso é bem tradicional aí dentro, né, Kogut? Cresci, eu já tenho que definir. Eu vou contratar uma pessoa ou vou comprar um equipamento? Isso, o modelo de negócio influencia diretamente, né? Esse aspecto aí que você abordou, Thiago, de comprar 1, 2 fresadoras para aumentar a produção e depois começar a fresar a cera, que é normal, e a gente não está dizendo que está errado, tá, gente? Não estamos condenando. Mas é uma questão de você ter um pouquinho de análise sobre isso. Porque a partir do momento que você parte para um equipamento, para um hardware, para uma fresadora, você já tem um grau de investimento muito grande. Esse investimento tem que se pagar. O ideal é que você já tenha a taxa de retorno desse investimento. Mas digamos que não teve. E é uma conta, aí já impacta todos os 3 modelos. Mesmo quem está começando, que tem essa opção aí do digital, quem está querendo investir agora
nessa parte aí de fresar aí os próprios elementos, e quem já está um laboratório grande que tem esse modelo já instalado. Então, qual o raciocínio que você tem que ter? Você tem lá, por exemplo, um laboratório, então nós estamos falando aí de fixa, né, e você tem a injeção, o processo de injeção, enceramento manual, tal. Daí você se convenceu de que você tem que entrar e comprar um equipamento aí mais robusto. Por baixo, tá, se você quiser ter uma solução CAD-CAM, CAI CAD-CAM, né, o CAI é a parte de imagem, que é o scanner de bancada, depois o CAD é a parte do desenho, que são os computadores, e o CAM é a parte de fresagem. Se você for pegar a solução completa, uma boa solução completa, primeiro vai a dica, né? Pega um fornecedor que tenha uma boa base de suporte. Concorda, Thiago? Isso aí tem que ter suporte, porque se você ficar na mão, se você vai lá contando dinheirinho para pagar o financiamento que é alto e ficar na mão do suporte, a dor de cabeça ainda vai ser muito maior. Mas tudo bem, vamos supor que você se capitalizou, você tem condições para fazer isso. Só que daí você não combina com a tua equipe que está lá. Então você já é um laboratório que tem 10, 12 funcionários, já estamos falando daquele porte intermediário, mas você não combina com a equipe. Muda totalmente a cultura. E aí eu queria que você abordasse um pouco isso, Thiago. Eu tenho 10 funcionários, lá todos na produção, encerando manualmente, injetando tal, e de repente chega lá um caminhãozinho e desembarca lá 3 caixinhas, né? Uma com o computador, outra com o scanner e outra com a fresadora, né? O que muda a partir de agora no laboratório? Em termos tanto de impacto cultural quanto de fluxograma, de fluxo de produção. O que tem que acontecer? É a minha resposta favorita, né? Depende do empresário. Pode mudar tudo no laboratório ou pode não mudar nada. E geralmente a resposta a essa pergunta Você não muda nada, você não muda nada, começa a criar o Frankenstein, né? Exatamente. A resposta é se você tem um modelo de negócio bem definido ou não. Esses dias o Bruno, do Laboratório Precision de Cuiabá, ele fez uma live muito interessante, o Bruno Severo, né? Ele fez uma live muito interessante, falando o pior final de ano da história. E aí ele convida o pessoal, os ouvintes dele, a terem o pior 2022 da história deles. Eu adorei essa tomada que ele teve aí, que foi interessante. Por quê? Porque que teria o pior ano da sua história. Você tem que entender que quando você traz um mundo digital, se você tem um modelo de negócio analógico para entregar um valor específico e trouxe o digital, você está trazendo uma proposta de valor para o seu cliente diferente. Se você está trazendo uma proposta de valor diferente para o seu cliente, você necessariamente tem que migrar de modelo de negócio. É o que a gente chama de pivotar o negócio. Quando você pivota, ou seja, faz uma mudança radical no seu formato de negócio, você tem que estar preparado para ter o pior ano da sua vida. Porque você vai ter queda de faturamento, você vai ter perda de cliente, vai ter excesso de repetição, vai ter perda de funcionário extremamente importante. Isso tudo pode e provavelmente vai acontecer com a sua empresa quando você pivotar o seu modelo de negócio. Se não tiver um planejamento, se não tiver um planejamento anterior, né? Você tem que estar muito preparado para isso. O planejamento é exatamente isso. É você saber quem que está saindo, quando que está saindo, por que está saindo, está saindo e planejar, até porque se vale a pena eu perder aquele cliente, vale a pena eu perder aquele funcionário, ou vale a pena eu migrar ele, ou vale a pena eu convencer aquele cliente, né? Isso tudo tem que estar no meio da brincadeira, né? Então eu gostei desse convite do Bruno para você se preparar, se organizar e falar assim, olha, nesse momento eu estou fazendo um grande investimento, então isso afeta diretamente o meu custo fixo ali. É um investimento alto até ele se pagar, né? Vou fazer uma mudança radical na cultura da minha empresa. Meus funcionários vão ter que trabalhar de uma forma diferente. Vou ter que implementar novos processos. Talvez contratar novas pessoas ou realocar as pessoas que estão dentro do meu laboratório. Tem clientes que hoje combinam com o meu perfil de produção, mas daqui a pouco não vão combinar mais com aquele perfil de produção por causa dessa nova cultura, desse novo portfólio de produtos que eu tenho. Isso tudo faz parte de um planejamento otimizado. E para esse planejamento, você está definindo qual é o meu modelo de negócio. Então, normalmente, a gente já parte do princípio que se você fez um investimento tão alto, que nem R$400 mil para ter um sistema CAD/CAM completo, R$500 mil, R$600 mil, você tecnicamente já tem que ter pensado em quais os aspectos positivos, mas também os negativos que aquilo vai trazer para dentro da sua empresa. E nisso, o planejamento financeiro ajuda demais, né, Kogut? Não, sem dúvida. Mas ainda, insistindo um pouquinho na questão de processo, se você tem um modelo analógico que chegou lá, e agora? O que acontece? Né? Primeiro, você já deveria ter combinado com o teu time, né?
dizer, ó, a partir de agora a gente vai receber um equipamento, claro, vai ter uma curva de aprendizado, mas a ideia é que a gente comece a fresar os elementos, não mais injetar. Só que daí tem um problema, Tiago, que daí começa a criar esse laboratório Frankenstein, é quando o próprio dono ele pensa, não, mas para que eu vou fresar um bloco, se num bloco lá, por exemplo, bloquinho, se for fazer um unitário, por exemplo, né? Se eu injetar, a pastilha custa bem mais barato do que o bloco fresado, né? Então não é melhor assim eu fresar a cera e depois injetar? Gente, então você não deveria ter investido no CAD-CAM, porque para um laboratório pequeno, você ter um forninho de injeção, se você não vai parar de injetar, é muito melhor você então nem investir numa fresadora. Se você investiu, você já tem que mudar automaticamente esse mindset. Claro que vai ser mais caro o bloco, mas pensa que vai ter 2, 3 funcionários a menos e depois que passar a curva de aprendizado, a tua produção vai aumentar absurdamente. Só que isso tem que estar num planejamento prévio. E essa curva de aprendizado não é aquele treinamento de 1, 2 dias que normalmente o fabricante dá. É você ser digital antes de ter o digital. Se você pretende investir lá no Expo Lab de outubro de 2022, tem que começar a pensar agora, estudar, ver como que vai mudar, o que muda no teu negócio. Porque se você continuar injetando e ter uma fresadora lá, um sistema de 300, 400, 500 mil só para fazer cera para continuar injetando, então você já perdeu dinheiro. Já perdeu dinheiro. Imagine uma continha aqui, ó, 500 mil, digamos que seja uma prestação aí de 20 mil reais, você tem que produzir pelo menos, só para pagar a prestação, pensa que você vai ter que produzir pelo menos 30 mil reais a mais por mês. Porque só para pagar a prestação. Ah, mas não é 20 mil, Augusto? Tudo bem, só que para você gerar 20 mil de faturamento, tá? Você vai ter um custo fixo e você vai ter um custo variável. Você vai ter que comprar materiais, você vai ter que fazer uma provisão de imposto, você vai ter que pagar a comissão. Então, isso a nossa consultoria te ajuda, te assessora e traz os números assim dentro da realidade. Fez uma continha de 20, você vai ter que produzir 30 mil a mais, no mínimo, depende da tua estrutura de negócio. E aí vê que a conta não fecha, não se paga, e daí começa a criar isso. Só que você é tão bom, e os clientes gostam tanto do teu trabalho que você continua se mantendo. Só que, ao invés de reduzir, porque não está dando aquela produtividade que você esperava, você criou mais uma complexidade. E aí você perde tranquilidade, chega nessa época aí de final de ano e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? É ou não é, Thiago? Muitos casos assim a gente se depara aí no dia a dia, né? Por que esse laboratório se transforma em um laboratório Frankenstein, né? Por que ele não está tendo um modelo de negócio ali? É porque você não pensou no valor que você está acrescentando para o seu cliente. Você está pensando só no preço, no custo de produção que você tem dentro do seu laboratório. Para você poder trazer um equipamento desse estirpe, né, desse naipe aí, você tem que pensar na proposta de valor que você está trazendo para o seu cliente. Por isso que é tão importante você, o que a gente fala tantas e tantas vezes, ser digital antes de ter digital. Antes da sua equipe ter que se acostumar com uma fresadora fresando zircônia dentro do laboratório para maquiar ali, por exemplo, terceiriza muito trabalho desse. Acostuma a sua equipe a trabalhar com isso primeiro, né? Por que ele se transformou ali? No momento que o dono do laboratório falou, olha, não, eu vou continuar fresando em cera e injetando, porque vai ficar mais barato. De fato, né, na maioria das vezes fica mais barato mesmo, principalmente nesse começo aí, né? Só que você não está fazendo uma mudança de chave ali. É nesse momento que você não está mudando a cultura da sua empresa e principalmente que você não está aceitando o que o Bruno fez o convite. Você não está aceitando possivelmente ter o pior ano da história da sua empresa para poder crescer radicalmente depois. Normalmente, quando você faz um investimento, você está dando um passo para trás para dar vários para frente, porque você está desembolsando uma nota preta ali, né? Então, é ali que você começa a se transformar em um modelo de negócios Frankenstein. Por quê? A odontologia, Kogut, pelo menos desde que eu entrei nela aí há 8 anos atrás, ela já evoluiu pra caramba. Então imagina no tempo que ela existe, o tanto que evoluiu, né? A gente já teve a revolução aí das fresadoras, depois a revolução... Não, primeiro veio dos scanners, né? Depois das fresadoras, sim. Depois a questão da zircônia maquiada, que veio o multilayer, que não tinha que ficar tingindo, né? Que é a tintura extrínseca, não é intrínseca. Agora veio a revolução das impressoras 3D, junto com os... Não, veio o scanner intraoral primeiro, aí depois as impressoras 3D. São várias grandes revoluções que estão acontecendo para modelos de negócio, para formatos de negócios diferentes, e que a gente não consegue acompanhar o tempo todo.
principalmente no setor da saúde. O setor de saúde, geralmente, ele é mais conservador. Mas eu nunca vi. A odontologia é extremamente de vanguarda. É comum para a gente ter uma impressora 3D na nossa empresa. Você pode estar num prédio super chique que a maioria daquelas empresas lá nunca ouviu falar de impressora 3D, nunca encostou em uma. E a maioria dos laboratórios aqui tem uma, duas, três, quatro impressoras. Mesmo quando fala lá, eu tenho só uma Anycubiczinha. Cara, isso é uma impressora 3D, independente do preço. Você tem tecnologia de ponta dentro do seu laboratório aí, né? E essa tecnologia de ponta, ela exige um pensamento de ponta, um pensamento diferente. Então, se você está com aquela mentalidade de empresário de 8 anos atrás, quando eu entrei na odontologia, por exemplo, aplicando a mesma mentalidade no seu laboratório hoje em dia, mas tem os equipamentos novos, impressora 3D, scanner intraoral e fresadora, provavelmente você é um modelo de negócio Frankenstein. Por quê? Porque você não conseguiu se adequar à necessidade de geração de valor que esses novos equipamentos trazem. E aí, provavelmente, essa geração de valor aí está sendo mais baixa do que o que você consegue capturar. E se essa geração de valor é mais baixa do que o que você consegue capturar, não vale a pena fazer aquele investimento. Como não valeu a pena fazer aquele investimento e você tem que pagar ele do mesmo jeito, você vai lá e continua fazendo tudo do mesmo jeito que fazia antes, só que agora usando aquela fresadora, ou às vezes nem usando ela, só para poder fazer a injeção da cera, né? Então é aí que nasce o laboratório Frankenstein, quando você tem uma incapacidade de mudança. E é por isso que você tem que definir o que eu quero fazer, Kogut. Exatamente, eu acho que foi até a Priscila Rize, né, que comentou numa live junto conosco aí, Thiago, que quando ela começou a fazer os planejamentos digitais, dava raiva, porque fazer na mão era muito mais rápido para ela, né? E, só que ela insistiu, porque ela sabia que depois que ela dominasse a técnica, aquilo lá ia facilitar muito a vida dela. Então ela continua insistindo. O problema é quando você faz o investimento e você não insiste, você deixa lá assim, até antes, Thiago, de pensar assim no valor que você vai entregar para o cliente, eu penso o seguinte: qual o impacto na cultura e no processo do teu negócio? Por exemplo, nós falamos lá do caso mais radical, né? Um laboratório analógico, compra lá um KiCad-CAM completo. Mais recentemente, aí a impressora 3D. Uma dica: primeira coisa, alinha com o teu time. Porque, às vezes, o que é óbvio na tua cabeça, porque você já estudou, você pesquisou, você já até tem na tua mente mais ou menos o que aquele equipamento vai te trazer, que tipo de produção, que tipo de etapa de processo ele vai te economizar, não vai mais precisar vazar modelo, você vai imprimir, várias outras coisas, pecinhas que você vai construir. Mas você combinou isso com o teu time? Você combinou isso com quem está na etapa anterior ou quem está na etapa posterior? Então, isso daí é super importante. Não importa se você tem 3, 4, 5, 10, 50 funcionários, né? Senta e fala o seguinte, ó, todos que estão envolvidos aqui no processo de produção. Semana que vem vai chegar um equipamento, vem um técnico, a gente vai receber um treinamento e isso vai mudar essas etapas aqui de produção. Vai começar a mudar. Então, quem precisa dominar? Então, nós vamos começar a fazer um modelo diferente. E aí entra a importância do fluxograma que você implementa aí nos laboratórios, né, Thiago? Exatamente. O fluxograma nada mais é do que as regras claras do laboratório. Todo mundo sabe o que tem que ser feito na mesma linguagem, né, para não caber interpretação. Tá ali, tá escrito. Como diria o Arnaldo, né? Não, como diria o Galvão, né? A regra é clara, Arnaldo. Então, o fluxograma é para isso. O fluxograma é basicamente um mapa para a nossa equipe entender o que é o nosso modelo de negócio, e como ele funciona e como ele entrega o valor para aquele cliente nosso. Então, fluxograma, processos, mudança de cultura, mudança na equipe, mudança na tabela de preços, portfólio de produtos, tudo isso aí vem acompanhado de grandes disrupções, né? Então, eu fiquei um pouco preocupado com o Guto, a gente falar demais de modelo de negócio, falar de laboratório Frankenstein e outras coisas, e o pessoal ficar um pouco perdido. Tipo assim, beleza, mas eu já fiz isso tudo. O que eu posso fazer agora? Que tipo de empresa que eu sou? Se eu sou um laboratório Frankenstein, eu não sou um laboratório Frankenstein. Então eu pensei em trazer aqui para o pessoal, vamos considerar para a parte 2 do nosso podcast aqui, né, para o segundo podcast, quais são alguns modelos de negócios que existem para laboratórios de prótese aí, que estão funcionando, que são lucrativos na odontologia hoje, para a gente poder discutir um pouquinho. O que você acha? Eu acho perfeito. Eu acho que nós temos que... A ideia é essa, né? Trazer todos os problemas que a gente se depara aí,
todo dia, né, em contato aí com os clientes que nos procuram, quando a gente começa a fazer aquele briefing, entender a situação. A primeira pergunta, quando a gente faz aquela mentoria sem custo, né, aquela interativa sem custo aí, a gente pergunta, né, o que te levou a procurar a consultoria? Normalmente, aqueles laboratórios que já começaram a crescer, eles estão perdidos em termos de processo. Antes de chegar na solução e nos modelos que seriam os mais adequados, eu queria explorar esse aspecto super importante que começa a resolver o Frankenstein. O Frankenstein é aquele cara meio assim, ele é meio desajeitadão, ele se movimenta, mas ele não tem agilidade, ele é travado. Por quê, gente? Porque é muito normal, na maioria dos laboratórios que a gente tem contato, são muitos laboratórios que nós temos contato hoje, atualmente, em consultorias, assessorias, e o pessoal que já passou aí pela K2Go, em que cada funcionário, seja de bancada ou administrativo, trabalha de forma empírica. O que é trabalhar de forma empírica? Cada um faz do jeito que sabe. E às vezes até no mesmo, não tem assim, ó, o padrão é esse. Não, o funcionário A, B e C, cada um faz do seu jeito, né? E uns agradam mais, outros agradam menos, não tem um processo, não tem um critério. E daí, muita gente, quando a gente começa a falar desse fluxograma, fala, nossa, Tiago, mas você vai trazer uma complexidade. Não, não vai trazer uma complexidade, vai deixar uma regra. Complexidade é quando você, dono do laboratório, você não aguenta mais, porque você tem 15 trabalhos para entregar hoje e não para de entrar gente na tua sala perguntando o que fazer com o próprio trabalho. O que fazer, às vezes são perguntinhas bobas que poderiam estar lá no procedimento operacional padrão dentro do fluxograma. Só para tornar mais claro, como o Thiago comentou agora, então, o fluxograma é um mapa. Então, por exemplo, chegou a caixinha do dentista, eu tenho no fluxograma, o que você faz? Você desembala, confere os materiais. Tem todas as informações? Veio com a requisição preenchida, com a ordem de serviço preenchida? Veio. Então, daí o fluxograma fala, então cadastra no sistema e passa para o vazamento, passa para a segunda etapa do processo. Ah, não tem? Então, entra em contato. De que forma? Daí depende do modelo, o canal de comunicação que você tem lá com o teu dentista e o responsável por isso. Então, assim, é basicamente isso, começar a trazer isso de uma maneira fluida, que a gente já viu isso e como nos enche de orgulho, né, Tiago, quando o dono do laboratório fala o seguinte, ó, rapaz, entrava aqui por hora aí uns 10 aqui na minha sala, agora não entra ninguém. E quem entra, eu falo, não, vai lá, ó, tá nessa etapa, coloca lá o celular lá no QR Code e você vai ver como que é feita essa etapa. Isso daí te enche de orgulho, né, Tiago? Com certeza, é o Helpdesk 1 dentro da sua empresa, né? É o seu fluxograma apresentando para a sua equipe o que ele tem que fazer. Se você está todos os dias aí, ficando até mais tarde, a sua equipe pergunta tudo para vocês, provavelmente é um reflexo de você ser um laboratório Frankenstein. Por quê? Porque eles não sabem de fato o que eles têm que fazer. Mesmo que você explique 1, 2, 3, 4, 5 vezes, olha a sua tabela de serviço, olha o tanto de coisa que você oferece. Eu já peguei tabela de serviço com mais de 3.000 itens diferentes. Ah, Thiago, foi cadastrado 2 vezes, beleza, 1.000 itens. Imagina você saber fazer todos esses 1.000 itens, tudo perfeitamente, todas as técnicas, todo o tempo de forno, né, injeção, qual equipamento. É difícil. E outra coisa, a gente também está acostumado a tentar esperar, ter a expectativa de que as outras pessoas sejam como a gente, né? As pessoas nunca são como a gente, né? Independente se melhor ou pior. Elas nunca são como a gente. Então você não pode criar expectativa do que a pessoa vai ser. Você tem que esperar o que ela de fato é ali dentro e treinar ela para ser a melhor versão dela mesma com as ferramentas que ela tem, que você disponibiliza para ela. Então, sim, o fluxograma é uma dessas ferramentas para poder aumentar a capacidade produtiva da sua empresa e principalmente para aumentar a sua capacidade produtiva, para você parar de ter que se preocupar o tempo todo com resolver problemas dos funcionários e você começar a resolver problemas da sua empresa, pensar como que você pode crescer ela, né? E você trouxe características do Frankenstein aí, Kogut, do nosso monstro do romance aí, né? E, claro, uma delas aí, essa questão dele ser desengonçado e tudo mais, mas também, normalmente, o Frankenstein ele é retratado como muito forte, né? E isso também é verdade. Na verdade, os maiores laboratórios... Um coração enorme e muito forte. Os maiores laboratórios do Brasil, na verdade, são um modelo de negócio Frankenstein, que abraçaram de tudo, fazem de tudo e estão em constante mudança. Então, a gente não está falando que está totalmente errado, só que é muito mais difícil
Você fica muito mais desajeitado, e a principal característica em todos os retratos do Frankenstein, que é a dificuldade de se identificar. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Se a sua empresa tem uma dificuldade de identidade, se a sua empresa não sabe quem ela é, o que ela faz, seus funcionários não vão saber, seus clientes não vão saber. Se você não sabe o que a sua empresa de fato faz, se uma pessoa chega para você e fala, olha, com o que você trabalha? Ah, eu tenho um laboratório de prótese. Sério? É um laboratório de quê? E você não sabe, você fala, não, eu faço de tudo. Provavelmente você vai ter algum tipo de dificuldade de decisão aí num momento muito próximo, no momento que você queira crescer ou até mesmo diminuir. Ah, Thiago, eu sou um laboratório gigante já, eu estou me identificando com essa característica de Frankenstein, eu não tenho minha identidade, eu quero diminuir. Até para diminuir, você tem que definir qual que é o modelo de negócio, para poder saber onde você vai deixar menor a sua estrutura. Você vai tirar setor de resina? Você vai tirar setor de metal? Vai tirar setor digital? Então, tudo isso aí influencia para saber o que eu quero fazer, que valor eu vou entregar para o meu cliente, o que eu quero entregar para o meu cliente, qual que é o meu diferencial, qual que é o meu propósito. Isso tudo direciona tanto o crescimento da sua empresa, quanto se você precisar enxugar ela ali, né? E na pandemia, a gente viu isso muito. Agora, em 2021, 2020, a gente viu isso demais mesmo, né? Peraí, eu tenho que enxugar minha empresa agora. Quem que eu mando embora? Que equipamento que eu vendo? O que eu continuo oferecendo? Eu subo o preço? Todas essas perguntas, a primeira coisa que você tem que saber para poder responder é o que você quer entregar para o seu cliente? Estou certo ou estou errado, Kogut? Nossa, é tanta coisa, tanta riqueza aí que já tive aqui vários insights, né, sobre o que a gente pode explorar aí nesse laboratório Frankenstein. Exatamente, Thiago, você tem que ter o que seria o ideal para essa época do ano. Nós estamos aqui falando no final do ano, em dezembro, encerrando, um dia antes de entrar em recesso, aí que nós vamos pegar a partir do dia 18, graças a Deus, né, precisando dar uma relaxada. O que seria o ideal hoje do gestor, do dono do laboratório estar fazendo? Ah, tá, que nem louco na bancada, trabalhando até meia-noite para entregar os trabalhos que ele prometeu antes do dia 23? Não, esse não é o ideal. Isso é uma situação que foi criada e você não teve tempo para parar e pensar o negócio. Enquanto a gente está... agora, por exemplo, vou dar o meu caso, tá, gente? Eu trabalho aqui com várias análises, eu exporto dados aí dos sistemas, LabFácil, Protse Cloud, Next, de outros sistemas de clínicas também, né? E eu tenho que modelar esses dados para poder montar os planos de consultoria de cada cliente, de cada empresa. Essa modelagem é uma modelagem operacional. Tudo bem que envolve know-how, envolve conhecimento, mas é uma modelagem operacional, braçal. Eu falei, Thiago, não aguento mais, cara. Eu preciso de um estagiário, um planilheiro aqui para modelar os dados e eu conseguir sair um pouquinho da minha bancada, entre aspas, e começar a pensar o negócio. Porque eu sou muito caro para ficar fazendo planilha, né? Não, nada contra, eu faço, sei fazer, gosto de fazer, mas quando isso está concorrendo com o tempo de gestão, então o que seria ideal para esse momento? Você estar planejando, por exemplo, ó, eu estou fechando o ano aqui com 1 milhão de faturamento. Eu entrego esse serviço para esses clientes, eles me dão esse retorno. Vou colocar uma meta de 1.300.000 para o ano que vem. E eu já sei a sazonalidade, eu sei que janeiro é menor do que fevereiro, que é menor do que março, eu sei como é que é essa flutuação, então já vou colocar a meta para colocar um painel aqui para a minha equipe e a gente vai perseguir essa meta. E dentro dessa meta eu vou ter uma necessidade de investimento lá em meados do ano. Pô, não é nobre isso, você começar a entrar o ano já com todo o planejamento. Agora também é hora de fazer o planejamento fiscal do teu negócio. Agora há pouco, aí, 1 hora atrás, né, Thiago? 2 horas atrás, eu estava junto com o Thiago, numa reunião com a nossa contabilidade, fazendo a nossa estratégia fiscal para o ano que vem. É tão legal isso, por exemplo, eu estava conversando lá com ela, daí peguei aqui, comentamos aí sobre um determinado KNAI, que poderia ser incluído lá no nosso contrato social, que derruba do anexo 5 para o anexo 3, eu estou falando que eu vou tributar de 11%, passar a tributar 6% no primeiro trimestre de 2022.
Uma reuniãozinha de 30 minutos que eu, o Thiago e a nossa contadora, nós fizemos, acertamos, ela colocou lá, ajustamos questão de prolabore para reduzir a carga tributária dentro da lei. Quanto que isso vai impactar? Em torno de 10, 15 mil reais por mês no nosso negócio. E se a gente tivesse aí na bancada, assim, sem sair para pensar isso daqui, o que ia acontecer? Tem muito dinheiro nessas gavetas, tá? Muito dinheiro. A gente tem que parar. Então, esse momento, e se você não fizer alteração agora, no começo de janeiro, só vai fazer em 2023. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você produziu, vou dar só um exemplo aí bem simplesinho aí para tentar traduzir, né, essa questão aí de enquadramento fiscal e tudo mais. Digamos que você produziu lá 100 mil reais em novembro. Beleza, daí chegou, fechou, você faturou tal, e daí você recebeu lá a guia lá do DAS lá para pagar no Simples, você recebeu lá uma guia de 17 mil reais. 100 mil de nota, né? Eu falei, né? A produção normalmente é um pouco maior. Tá errado, tá errado. Tá faltando uma organização fiscal, tá faltando uma comunicação mais estreita com a contabilidade. Muito provavelmente você está perdendo dinheiro, tá? Você poderia estar no anexo 3 ao invés do anexo 5, você poderia calibrar o fator R com o teu Prolabore, que isso daí é uma estratégia que você pode fazer mensalmente. Então tem várias questões que como que você vai descobrir isso? Ah, mas Kogut, eu gosto de fazer prótese. Beleza, mas eu estou falando, será que 5, 10, 15 mil a mais no final do mês não vale a pena você perder lá, investir 5 minutinhos para trocar uma ideia e ver se está bem enquadrado? Eu acho que vale. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Ah, fala com a K2Go, né? Fala com uma consultoria para isso que a gente existe e a gente está fazendo isso muito. Estou tendo uma média aí de 2, 3 reuniões com contabilidade de laboratório por dia. Tá? Kogut, não tem Oi. nada mais Frankenstein do que ter 1, 2, 3 CNPJs para poder ficar no Simples, né? Isso é um Frankenstein. Olha só a manobra que você faz e muitas vezes lá com o endosso do contador. Ah, passou de 360 mil lá em 12 meses, você vai sair de 6, vai passar para 11%, monta outro CNPJ. Cara, isso daí é terrível, é horrível quando eu vejo isso acontecendo e a gente sabe que, e outra, de novo, né, gente, vocês que estão nos acompanhando, um abraço, gente, eu vi que entrou o André, a Eliane Costa está sempre aí nos acompanhando, Tiago, até a minha amiga de música, a Lu, um beijo grande aí, Lu, vai tocar esse final de semana, posta e me marca. Então, assim, gente, não dá tempo, a gente fica aqui com tantas ideias aqui e a gente tem que falar isso. Então, o momento para você que é empresário de ver essa questão fiscal é agora. Conversa com o teu contador e fala assim, ó, deixa eu ver quanto que eu estou recolhendo, quantos por cento que está dando aí das notas aí que eu declaro que você pega ali e tal. Se você vê que tem uma discrepância, o que é uma discrepância? 15%, 17%, isso aí não existe. Se você está no Simples e a relação de tributos, a guia do DAS em relação ao número de notas que se emitiu passar de 15%, valeria muito mais a pena se está no presumido. Então, são questões que você tem que avaliar com a tua contabilidade. Beleza. Outra coisa, você falou lá, Thiago, de tomar decisão estratégica. Como que você toma? Primeiro você tem que conhecer o negócio. O mês passado, você sabe disso, né? Nós entregando aqui uma consultoria que nos consultou sobre o setor de resina. Ah, Kogut, alô? Será que eu caí? Pode falar. Não caí não, né? Ah, você que apagou a luz. Então tá, setor de resina. Falou, Kogut, eu estou querendo, está me dando muito trabalho, muito mão de obra, eu quero eliminar o setor de resina. Você consegue analisar? Eu falei, consigo. Daí peguei todos os dados, né, exportei lá os relatórios da Urgitec, de Labfácil, entrei lá no sistema, fiz os paranauês aí que a gente faz na consultoria, a gente cruzou lá as informações, validou essas informações com a dona do laboratório e chegamos à conclusão que o setor de resina estava custando por mês R$ 7.500. Quando eu peguei as informações do que estava entregando de faturamento, estava entregando 4.800. Nossa, como que você vai fazer isso se você não para pensar, para analisar o negócio? Você está entendendo? Então, já falei da questão fiscal, falei disso. E, Thiago, acho que agora, já chegando a quase 1 hora de live, é um bom momento para a gente parar de falar dos problemas que a gente vê no dia a dia e trazer uma luz.
sobre modelo de negócio. A gente fala tanto nisso, então vamos dar alguns exemplos aí de modelos de negócio bem-sucedidos que podem inspirar esse pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo aqui na live, vai nos ouvindo nessa série de podcasts. Vamos falar um pouquinho de modelo de negócio, Thiago? Vamos falar um pouquinho de modelo de negócios, né? Vamos dar exemplos de alguns modelos de negócio que estão rodando aí hoje em dia, principalmente no Brasil, e que funcionam muito bem. Alguns estão em transição ainda, mas que já estão com a mente fixa naquele modelo de negócio, né? Vou começar dando exemplo de um modelo de negócio que é altamente complexo, é difícil de fazer rodar muito bem, que é o modelo de negócio de central de usinagem, Kogut. Hoje no Brasil existem alguns laboratórios que trabalham especificamente como central de usinagem, né? A gente tem até alguns amigos aí, um deles em Curitiba, que o foco é fazer fresagem terceirizada. E quando o seu modelo de negócios, quando você traz do inglês, né, o outsourcing, é a terceirização, você tem uma margem muito pequena. Por quê? Porque você tem que gerar um valor para aquele cliente, onde ele vai conseguir repassar um valor ainda para o cliente dele, e isso tem que ser positivo para os três na linha de produção, né? Você, o seu cliente e o cliente final dele. Então, a terceirização de trabalho, ela tem uma margem baixíssima, necessita de uma escala muito alta, de um investimento muito alto também, mas a quantidade de pessoal, de recursos humanos dentro de uma empresa de terceirização de fresagem, de uma central de usinagem, não é tão alta. Precisa de muito mais investimento em maquinário do que em pessoas. Mas essas poucas pessoas que estão dentro da central de usinagem têm que ser altamente capacitadas. Aí eu trouxe algumas características interessantes, por isso que eu estou te falando de modelo de negócio. Olha só, quando você define, eu quero ser uma central de usinagem especificamente, você sabe que você tem que vender muito a um preço acessível, e aí tem que calcular muito bem, fazer uma gestão muito forte, né? Tem que ser altamente capacitado para isso. Tem que ter pouquíssimas repetições e um investimento em maquinário muito alto. Olha como é que isso te ajuda a tomar decisões, né? O que você acha desse primeiro modelo de negócio, Kogut? Esse eu diria que até é o mais distante da realidade da nossa audiência hoje, que tem pouquíssimos modelos desse no Brasil. A maioria que eu vejo, Thiago, não sei se você pensou nesse modelo, não, deixa por último, não fala do... Então tá bom, a cerejinha do bolo, então vamos deixar. A central de usinagem ela é uma linha de produção altamente dotada de capital, ou seja, tem muitos equipamentos, como você falou, né? Tem que saber fazer conta, tem que saber fazer uma manutenção preditiva, não corretiva. Isso é um outro problema do laboratório Frankenstein, né? De tem um gasto altíssimo de manutenção que espera quebrar para fazer a manutenção, trocar os líquidos, fazer calibragem. Então, e isso tem que ter nessa central de usinagem. Gostei, mas é um modelo assim que tem pouquíssimos aí no Brasil. Eu queria assim já começar a pegar. Mas antes, Thiago, se a gente puder responder, eu achei bem interessante a questão colocada pela Eliane Costa, que ela falou assim, fiquei curiosa, será que tem algum laboratório que não esteja trabalhando que nem doido agora nesse final de ano? O que você acha, Thiago? Será que tem? Tenho certeza absoluta que 95% a 99% dos laboratórios estão trabalhando igual louco agora, principalmente porque está acontecendo um efeito que a gente previu na live mais ou menos da mesma data, assim, do ano passado, que estava afunilado os trabalhos, né? Por causa da pandemia, fechou um monte de coisa, então um monte de gente parou de fazer dente, de querer melhorar o sorriso, seja por saúde ou por estética, parou de ir no dentista, e agora, de repente, a galera está monetizada, que a galera está com dinheiro no bolso porque não saiu viajando durante praticamente 2 anos, começou a fazer tratamento para poder viajar bonito aí para esse final de ano, ou para casar, porque os casamentos finalmente foram liberados ali. Então a gente teve uma retenção de trabalho que agora abriu. Então a gente está tendo que entregar trabalho não só de dezembro, igual normalmente era, mas de dezembro e tudo que estava ali empilhado dos outros meses que não estavam chegando ainda. Então eu acredito que 99% dos laboratórios hoje estão sobrecarregados, trabalhando até mais tarde para ir lá. O que não está trabalhando até mais tarde, até lá, tem 2 possibilidades. Ou você errou muito no seu modelo de negócio, está fraco de trabalho nessa época, ou você acertou muito no seu modelo de negócio e está tão organizado o seu laboratório que está tudo certo. Então está tudo certo. Então, beleza, Thiago, vamos lá, né? O segundo modelo de negócio. Lembrando que o primeiro, a gente falou aí de central de usinagem, agora a gente vai abrindo o leque aí para abranger mais aí a nossa audiência. Isso aí, só não vai o técnico, é verdade, né? Todo mundo viaja, mas o técnico de prótese fica lá no laboratório nas férias até no dia 24, né? Aí volta no dia 26. E tem muito laboratório fazendo isso mesmo, né?
Vamos para o segundo modelo de negócio, que é um que agora está ficando mais próximo da realidade nossa aí, está ficando mais popular, principalmente com radiologias trazendo esse formato de laboratório. Qual que é? É a central de planejamento, né? Então, é um laboratório que é focado em fazer planejamentos, principalmente de guias cirúrgicos, e a impressão desses guias cirúrgicos. É um modelo de negócios também que exige uma alta capacitação, mas tem a possibilidade de terceirizar ali a principal tarefa dele, a principal função, que é de planejamento, né? A necessidade de investimento não é tão alta, porque a impressora 3D em relação a outros equipamentos não é tão caro. O computador é um investimento até relativamente alto, mas não tão alto assim. Então, o custo dele não é tão alto. A margem é muito alta, mas a comunicação é complicada, né? O público-alvo é difícil, por isso que as radiologias estão pegando muito, porque eles já têm um catálogo de clientes muito grande, não estão começando do zero, né? Mas é um modelo de negócio altamente lucrativo, muito interessante e que tem cada vez sido mais popular por aqui, né, Kogut? Principalmente com os ortoalinhadores, né? Então, tem muito laboratório se especializando nisso. E tem até uma estatística que eu trouxe lá do tempo corporativo, que nos próximos 5 anos aqui no Brasil, isso a gente estava conversando lá em 2017 para 2018, os alinhadores, o faturamento de alinhadores no Brasil ia superar o faturamento de implantes. E olha que o Brasil é um dos países que mais coloca implante no mundo. Então veja, e essa demanda não vai ficar só na grande indústria, na Invisalign, na ClearCorrect, vai ficar pulverizada no pessoal que está se especializando nesse modelo de negócio. Mas e esse movimento já está acontecendo, tá? Esse movimento tem várias pessoas que estão trazendo o seu próprio sisteminha de alinhadores. Cada vez está nascendo um monte de align diferente, né? White Align, Black Align, Wax Align, Invisalign, Index Align, tem todos os align possíveis no mercado. Sem dúvida, mas eu estou curioso para entrar logo aí no nosso injetado, fresado, maquiado. Ele é o maior, você quer falar dele de uma vez? Já é porque eu queria ir levando para várias possibilidades do pessoal, porque na verdade esse é o que a maioria tem, né? Sim. Não, mas vai lá, então, segue a tua sequência. Beleza, vamos para um terceiro formato de modelo de negócio aí que é interessante e que é bem popular no Brasil, que é o laboratório de ortodontia. É aquele laboratório que ele optou somente por fazer orto, especificamente isso, e aí está migrando agora muito para essa questão dos alinhadores, né? Mas antigamente os laboratórios faziam de tudo, resina, metal, cerâmica e orto. Aí de repente começou um movimento. As plaquinhas, exatamente. E aí começou um movimento de, olha, não vou fazer orto mais, eu vou só terceirizar. Como esses grandes laboratórios começaram a só terceirizar, algumas pessoas começaram a se especializar nisso. E aí começou a surgir os laboratórios exclusivamente de ortodontia. É um laboratório que o ticket médio dele é baixo, geralmente o nível de produção, né, a equipe de produção tem um nível técnico júnior, não precisa ser muito alto, dá para treinar mais rápido ali. A margem é interessante, não é nem alta nem baixa, é média mesmo, é mediana ali. A escala que você precisa de entrega é maior do que de prótese, né? A ortodontia precisa entregar mais trabalhos do que a prótese para ter um lucro interessante. E normalmente são laboratórios menores, não vale a pena crescer demais. Então esse é um outro modelo de negócio que existe hoje e muito parecido com o Planning Center, né? O Planning Center não, desculpa, a central de usinagem. A central de usinagem, para ela funcionar, ela precisa de um sistema quase que específico para ela. Conseguir se comunicar bem com o dentista, receber pedidos online, né? Porque a maioria vai ser online. A ortodontia, o sistema que a gente usa normalmente para o laboratório de prótese não encaixa perfeitamente. Tem que se trazer um monte de adaptações diferentes. Então, isso também é importante de levar em consideração, que quando você for fazer a gestão do seu laboratório, provavelmente os sistemas que existem hoje aí não são 100% adaptados para a realidade do laboratório de ortodontia. Você precisa fazer alguns puxadinhos ali e, na maioria das vezes, usar uma planilha de Excel para poder colaborar. Exatamente. Isso daí é um modelo bem interessante e até nós atendemos muitos aqui na consultoria, né, Thiago? Depois eu vou esperar você explorar bem esses modelos de negócio para depois dar algumas dicas que, independente desse modelo de negócio, qual que é a gestão básica que você tem que fazer para, por exemplo, já falei lá da parte da preocupação com o enquadramento fiscal, porque o limite é agora em janeiro, né, se for necessário fazer algum ajuste para você ter uma economia em tributos, mas também é super importante você pensar na tua precificação,
comunicar e como fazer esse cálculo de precificação, não só olhar para a janela do vizinho, né? Porque normalmente ele faz assim, quanto que se cobra aqui, né? Só que o outro também tá, quanto que você cobra aqui. E quem define o preço acaba sendo o próprio dentista que você atende. Então, para evitar isso, nós vamos dar algumas dicas que pega todos esses modelos de negócio. Mas então vamos seguir, Thiago, e depois a gente faz linka, junta tudo isso dentro de um planejamento financeiro para começar 2022 com umas dicas poderosas aí. Vamos seguindo. Eu tenho mais alguns modelos de negócio para falar aí, tá? Seguindo essa mesma tendência do laboratório de ortodontia, a gente tem um laboratório focado em resina e principalmente em entregar os protocolos em carga imediata, né? Por que eu estou falando que está seguindo a tendência? Primeiro veio a tendência do laboratório de ortodontia, que os laboratórios grandes terceirizavam a ortodontia e aí começaram a surgir as pessoas se especializando nisso. Agora está acontecendo a mesma coisa com a resina. Os laboratórios grandes estão começando a abrir mão desse setor, terceirizar, às vezes até vende o próprio setor para a própria equipe e continua terceirizando o trabalho para aquela mesma equipe que existia. A gente tem casos aí na consultoria de laboratórios que mantiveram até na mesma estrutura ali, né? Mas vendeu para uma outra equipe e começou a terceirizar os trabalhos, porque o laboratório de resina hoje em dia, para você se especializar e ficar muito bom naquilo, principalmente para carga imediata, esses trabalhos não podem conflitar com a capacidade de produção do laboratório das próteses cerâmicas, né, as próteses fixas. Então, porque a diferença de margem e de lucro de ticket médio é muito alta. Então, esses laboratórios especializados em resina estão surgindo cada vez mais, e o que é legal, eu estou adorando, Kogut, é que surgiu uma variante desse modelo de negócio. Porque primeiro começou o laboratório de resina. Agora a gente tem o laboratório de resina de produção e tem laboratório de resina que é ateliê, que é focado em fazer aquelas reconstruções maravilhosas, umas resinas que são extremamente realistas, né? A gente tem vários profissionais aí que são referência nisso, tem até uma cliente nossa, a Stephanie, que é referência nessa parte aí. Então, é um modelo de negócio que não é que surgiu há pouco tempo, mas se popularizou há pouco tempo e que já criou uma variante, que é o de produção mesmo, e aquele que é focado mais num ateliê de resina. E é interessante isso, né? Olha, a Eliane falando, fiz 4 cargas imediatas na semana passada. A semana toda sempre nelas ali, né? E toma tempo mesmo. É por isso que eu tenho laboratórios hoje se especializando nisso. Não, isso daí é fantástico, né? E tá errado? Não. A gente pensa, caramba, hoje para eu ter sucesso na prótese eu tenho que ter CAD/CAM, tenho que ter scanner intraoral, fazer serviço escaneado. Não, tem que ser bom. E ter um mínimo de organização, de administração do teu laboratório. Não é à toa que nós temos aí o Dardo Soares, nosso parceiro de consultoria, de amizade, de tudo, que ele se especializou em gesso, né? Em pleno mundo digital, ele dá curso aí no mundo inteiro, não só no Brasil. Você sendo bom no que você faz, tendo um plano de organização, você pode fazer aquilo de uma maneira mais artesanal, você pode transformar num bom curso. Eu não sei se o Reginaldo ainda está aí conosco, né? Está bombando, né? Ele fez lá um videozinho que deu mais de 200 mil visualizações no mundo inteiro. É dentro daquilo que você sabe fazer, você consegue ter projeção. Mas aí você tem que ter um modelo. Não adianta você querer, não, eu faço isso, mas eu vou seguir uma tendência. Depende se a tendência está alinhada com os seus valores pessoais. Você está disposto, você está assim com aquele sangue frio para trabalhar aí com uma equipe, você está aí com 2, 3 funcionários, daqui a pouco ter 10, 15, 20 funcionários, você está preparado para isso? Se você quer se preparar para isso, você vai ter que sair da bancada e ser um gestor. Então tem que ver se é esse o modelo de negócio que você está pretendendo. Eu quero depois pegar um apanhado de tudo isso, Thiago, e dar uma lógica financeira, né, nessa decisão de modelos de negócio. Então vamos em frente. Aproveitando aí que a Eliane falou que ela tem, o modelo de negócio dela é focado em resina ateliê, nessas duas variantes, né, o laboratório de produção de resina e o laboratório ateliê de resina, a gente já tem, por exemplo, uma decisão que a gente consegue tomar. Por exemplo, eu preciso comprar uma impressora 3D? Num laboratório de resina ateliê, não precisa. A menos que você vai mudar para um perfil de produção, de mais produção, ou para um perfil de produção cerâmica, você não precisa de uma impressora 3D ainda. Por quê? Porque a tecnologia, principalmente de materiais, não está numa qualidade estética, Exato, na qualidade que um laboratório ateliê de resina precisa. Então, e olha como é que o modelo de negócio já te ajuda a tomar uma decisão de para onde você vai investir o seu dinheiro, né? É melhor você contratar uma pessoa como mão de obra altamente especializada. Mas é um laboratório de produção de resina,
a impressora 3D pode ser uma opção interessante, desde que esse laboratório tenha uma cultura digital. Porque dá para trazer algumas soluções de impressão 3D para o mundo da resina, sim, só que não tem aquela qualidade estética de ateliê, tem para a parte de produção e consegue diluir custos fixos ali. Então, vale a pena para o laboratório de resina ateliê, dependendo de como for o formato aí, a cultura dele, investir numa impressora 3D. Então aí a gente já tem uma pequena demonstração de como que definir o modelo de negócio te ajuda a tomar decisões no dia a dia, né? Mas vamos passar para o próximo modelo de negócio. A gente já pegou alguns interessantes aí. Um outro modelo de negócio de laboratório que hoje em dia está se tornando bem comum e também tem uma variante é o laboratório de fixas, o laboratório de cerâmica de produção. O laboratório de cerâmica de produção, ele tem, a gente tem ele pequeno, ele médio e ele grande. Aí, no meu ponto de vista, tá, gente? Eu não estou falando que eu estou certo, mas é no meu ponto de vista, da forma que eu interpreto de ser positivo ou negativo, eu vejo que para o laboratório de produção pequeno e médio, ele não precisa investir em CAD/CAM, ele tem que investir em impressora 3D. É aquele laboratório que ele vai especializar muito a mão de obra dele, vai comprar pequenas impressoras 3D para ter uma grande produtividade ali. Não vai comprar impressoras de 100 mil reais, vai comprar impressoras entre 7 mil, que é uma Frozen 4K, por exemplo, e 40 mil, que é uma FlashForge Hunter, né? Depende de qual que é o seu perfil específico de produção ali. Vai imprimir aquele trabalho e vai injetar o trabalho para maquiar depois. Esse tipo de laboratório é extremamente lucrativo, a margem é muito alta, o custo é baixo, o nível de capacitação de equipe é de pleno, é pleno para júnior, não precisa necessariamente ter, tem que ter sênior em todas as equipes, tá, gente? Mas para quando você está trazendo os novos funcionários, não necessariamente tem que ser sênior, apesar da gente sempre indicar trazer sênior, porque é muito melhor, contrate pessoas boas e nunca terá problemas, né? Pessoas melhores do que você, e você nunca terá problema. Mas, para esse perfil de modelo de negócio aí, que é um laboratório de produção de pequena a média escala, essa impressão 3D injetado e maquiado tá ótimo, tá perfeito. Só que quando já começa a ter mais escala ainda, é difícil de achar mão de obra. É difícil de ter mão de obra capacitada para continuar mantendo aquela escala com aquela qualidade ali, mesmo que na maquiagem, mesmo que no desenho ali. E aí você precisa da fresagem, né? Por quê? Para poder diluir a capacidade produtiva daquilo lá. Porque se você ficar injetando, você vai precisar de uma estrutura muito maior, tanto de pessoas quanto de vários fornos. Bom, depende de qual a técnica que você está usando, né? Pode ser com prensas também. Mas quando a escala aumentar muito, você vai ter que transicionar ali, fazer uma mudança de chavinha no seu laboratório, apesar de já ter uma cultura digital, de sair da impressão 3D para a fresagem. Só que é uma mudança de cultura muito mais tranquila. Por quê? Porque sua equipe já está habituada ao digital, já está acostumada a pegar aquela anatomia e não ficar mexendo demais nela na mão, pegar e trabalhar em cima dela com maquiagem. Então tem esse modelo de negócio de produção e que mudou muito o perfil dele nos últimos anos, né, Kogut? Principalmente com essa entrada da impressão 3D e a popularização dos preços da impressão 3D, né? Não, e aí vem também a tua estratégia de como que você vai fazer essa produção. A gente está falando de cerâmica, de fixa, de maquiada, e eu vejo que alguns laboratórios eles ficam preocupados aí que querem melhorar o faturamento e coloca lá, quanto custa lá uma faceta IMAX maquiada? Custa R$500. E quanto custa a estratificada? Custa R$500. Gente, quantas facetas estratificadas, independente da técnica, cutback, o que for, você consegue, um protético mediano consegue entregar por dia? E quantos maquiados da mesma faceta consegue entregar por dia? E aí, eles acabam ainda, olha só, a estratificada vai ter um custo de produção maior, você está vendendo pelo mesmo preço, porque normalmente eles vendem ali pelo mesmo preço, né? Quando a gente vê aqui na consultoria. Então, R$500, o teu custo da estratificada é maior, normalmente você paga mais comissão pro profissional, o custo de materiais é maior, você vai pagar mais comissão, e o teu lucro cai. Então, a primeira coisa, né, paga a mesma comissão, fala assim, maquiado estratificado, meu amigo, você vai ganhar a mesma coisa. Aí, se eu sou um protético de bancada lá de finalização, de acabamento, eu vou querer produzir mais, já que eu estou ganhando a mesma coisa, por que eu vou entregar 8 no dia se eu posso entregar 15? Só mudando a técnica, né? Então, são pequenas coisas que a gente consegue detectar, que dão insights. O Wesley perguntou aí sobre modelo negócio estrutura metálica PPR, Thiago. A gente já falou alguma coisa, você pode complementar algum detalhe aí?
Eu classifico aí o modelo de negócio que trabalha com PPR dentro do laboratório de resina ali, Sim, tá? a gente já falou do modelo de resina, né? Porque se for fazer, eu só faço PPR sobre metal ali. É um modelo de negócio que talvez não vai entregar tudo que precisa. É muito complicado, não tem uma abertura tão grande. A produção ali vai ficar dependendo de uma pessoa só. Dá para ser um modelo de negócio, mas não é tão comum assim focar só especificamente em PPR. Ele vai lá e abrange a resina como um todo, tá? É o que eu posso falar mais sobre esse modelo de negócio. E é um modelo que, como a gente tinha falado antes, ele está vindo muito por causa dessa migração dos laboratórios grandes, de ao invés de ele produzir internamente, ele está entendendo, não, eu vou focar em outra coisa e vou terceirizar esses trabalhos aqui. Exatamente. Então, tocando em frente, qual que é o próximo aí, Thiago? Tá, beleza. O outro modelo de negócio que a gente fala muito aqui é o modelo de negócio ateliê, né? É um laboratório de cerâmica, mas que é ateliê. Então, ele sim, ele vai entregar muito trabalho estratificado, e principalmente trabalho estratificado de feldspática sobre refratário, que é uma técnica extremamente complexa, demorada, mas com uma estética maravilhosa, né? É Que entrega diferenciada a qualidade de muito valor entrega. agregado. E entrega muito valor agregado. Esse modelo de negócio é um negócio que é interessante, é como se fosse escalada de níveis, né? Se for pensar no modelo de negócio mais difícil de se ter, pelo menos no meu ponto de vista, é esse. Por quê? A capacitação técnica para ele é altíssima. E quando a gente fala que a capacitação técnica é altíssima no mundo da odontologia, isso quer dizer que também é caríssima, né? São muitos anos fazendo muitos cursos extremamente difíceis e caros, e que você tem que sair do seu laboratório durante uma semana, duas no mês ali, para poder fazer um curso em outra cidade, não é online nem nada do tipo. A mão de obra é altamente capacitada. E só que também tem uma margem altíssima, absurda, nem sempre precisa de digital, então é uma decisão que não é só o modelo de negócio que vai trazer, mas muito o propósito daquele técnico, né? Nem sempre precisa do digital, mas o digital pode ser muito útil para essas pessoas aí. Mas quem trabalha sobre refratário ali, não, a maioria não vai ser digital, a menos que seja a cerinha que vai ser impressa ali e injetada, ou então aquele cara que já tem a fresadora e ainda está fresando ali, por exemplo, né? Mas pensando especificamente no modelo de negócio ateliê, o que esse cara tem que fazer? Ele vai pegar e encerar na mão, porque a qualidade que ele exige até no bordo, né, de vedação de bordo ali na cera é diferente. Por exemplo, vou dar o exemplo do meu pai, que é o melhor exemplo que eu posso dar, porque eu convivi ali dentro, né? Você vai pegar um trabalho que foi fresado na fresadora em cera, é altamente preciso, mas vai remover o bordo e vai passar de novo, vai encerar de novo aquele bordo com uma cera específica de vedação de bordo. Por quê? O nível técnico de excelência que um laboratório ateliê e os clientes desse laboratório exigem é tão alto que eles não confiam nem no digital. Ele vai lá e faz essa parte manual. Depois faz a injeção daquele trabalho e faz a estratificação mesmo, né? O laboratório ateliê, ele tem uma escala de produção baixíssima. Se ele fizer 5 elementos por dia ali, por exemplo, é muito elemento já, né? Só que a margem dele, o ticket médio é altíssimo. Cobra lá R$800, R$1.000, R$1.500, R$4.000 numa coroa, né? A gente tem técnicos no Brasil que trabalham nesse nível de entrega e que são um laboratório ateliê aqui, ó. Não precisa de uma estrutura muito grande, mas os equipamentos precisam ser de ponta, a mão de obra tem que ser altamente capacitada, os materiais são só materiais de ponta, geralmente importados, muito caros também, mas mesmo assim os insumos ainda saem mais baratos do que aquele laboratório de produção que trabalha só com fresagem. Não, sem dúvida. E aí, eu vou começar assim, eu não sei se você ainda tem mais alguns modelos aí para compartilhar, Thiago, mas eu queria já começar a dar umas dicas, aproveitando de novo, né? Esse Odontocast está sendo gravado aqui no dia 16 de dezembro de 2021, já vésperas do nosso recesso aí de final de ano, e a maioria dos laboratórios vai parar também a partir do dia 23, então vou começar uma dica, independente do teu modelo de negócio, se é orto, resina, se é de estrutura metálica, se é metalocerâmica, digital, algumas dicas bem práticas que você nem precisa de consultoria. Tá, primeira dica, aproveita aí no final de ano, pega um dia, imprime tua lista de preços, coloca na tua frente, abre uma cervejinha lá sossegado, um copo d'água, um chimarrão, dependendo da região que você está, o teu suco lá de preferência. Uma cachaça. A cachaçinha mineira, né? E dá uma olhada assim. Eu vou entrar em 2022. O que eu vou fazer? Tá? O que eu gosto de fazer?
O que me traz mais valor e me traz mais prazer entregando? E o que eu vou cortar da minha linha de produção? E por que fazer essa lógica? Porque tem o seguinte, tem uma coisa no laboratório que se chama custo de oportunidade. Nós falamos aí em estrutura metálica PPR, né, Tiago? Então eu queria que você explorasse um pouquinho. Se você tem um laboratório já grande, que você entrega fixa, você entrega PPR, e você dá muito foco, né? E muitas vezes você fala, não, mas um protocolo cobra lá 8, 9 mil reais, né? Então enche os olhos. Mas o que acontece quando você toma a decisão de manter uma linha de menor valor agregado partindo desse exemplo, desse laboratório que entrega as duas coisas? Se o cara estiver fazendo PPR cobrando 9 mil nele, ele é um laboratório de resina bem ateliê mesmo, Bem né? ateliê, né? Esse cara é bom aí. Mas, tá, vamos pensar nessa questão do modelo de negócio, o que eu posso fazer para poder acabar com o custo de oportunidade especificamente. O que é o custo de oportunidade, pessoal? Vamos pensar que no seu laboratório aí, você tem uma estrutura específica, vamos dizer, vamos pegar um exemplo de alguns clientes nossos. Eu tenho um laboratório de 40 metros quadrados, que é, quanto menor, mais você tem que pensar, né? O Tetris fica mais difícil. Eu tenho um laboratório de 40 metros quadrados. Nesses 40 metros quadrados, o que eu vou dividir ele? Eu vou colocar ali metal, resina, CAD/CAM, cerâmica, orto, em 40 metros quadrados, cinco setores diferentes. Ou eu vou cortar um, por exemplo, vou cortar o orto fora, já virou 4 setores ali dentro, ao invés de 5. Ou seja, você tem mais espaço para cada um desses 4 setores poder produzir. Então, se você diminuir desses 4 setores para 3 setores, você está dando mais espaço ainda para aquele setor produzir. Se você diminuir para 2, você está dando mais espaço ainda para aquele setor ali produzir. Ou seja, quando você entende, por exemplo, olha, eu gosto de cerâmica. E vendendo cerâmica, eu tenho uma margem sobre cada venda que eu tenho, ou seja, a diferença entre o custo ali e a venda, eu tenho uma margem muito maior. Legal. Só que eu também quero oferecer, porque eu não quero perder cliente, porque, pô, o cliente ele me manda a lente fixa, ele também me manda resina, então eu vou manter o setor de resina. Beleza, quero manter ele. Agora, o que é o pensamento lógico sobre o custo de oportunidade? Eu tenho 40 metros quadrados, meu laboratório está crescendo aqui agora. Eu vou contratar mais uma pessoa. Eu vou contratar essa pessoa para trabalhar na resina, que no meu laboratório específico traz uma margem menor do que a cerâmica, ou eu vou contratar um profissional para trabalhar com cerâmica, que no meu laboratório traz uma margem maior. Eu vou contratar um da cerâmica. Por quê? Porque o meu custo de oportunidade trazendo uma pessoa de resina é muito alto. Eu vou estar ocupando um espaço que poderia estar produzindo um produto, um serviço que agrega mais valor ao meu faturamento e ao meu resultado na última linha ali, muito maior, né? Então, isso do custo de oportunidade é muito importante da gente entender. A mesma coisa acontece no digital. Vale mais a pena eu fazer a fresagem de um protocolo ou eu fresar 12 coroas? É só você pensar no nível de capacitação técnica da sua equipe, o nível de complexidade daquele caso, a probabilidade de repetição que pode acontecer ali, né? Eu vejo o próprio Bruno Severo, que eu já citei hoje, comentando muito sobre sempre usar interfaces metálicas no protocolo. Eu concordo, porque eu acho que sempre que é um trabalho de zircônia tem que ter interface metálica ali, né? Mas por quê? Porque é uma cimentação passiva. Se em algum momento não deu certo, deu uma empenada na sua prótese ali, você vai lá e consegue passivamente corrigir aquele problema na cimentação, né? Então, você diminuiu a chance de repetição ali. Isso é custo de oportunidade. Então, olha, eu decidi que eu prefiro fresar protocolo do que coroa. Beleza. Se no seu modelo de negócio vale mais a pena, beleza. Mas e aí, vale a pena eu fazer ele com a cimentação passiva ou direto no implante? É outra decisão que você tem em custo de oportunidade. Então, isso tudo te ajuda a decidir e não precisa nem de consultoria, né, Kogut? Só você parar e pensar um pouquinho na lógica do seu laboratório hoje em dia. O que vale mais a pena para preencher aquele espaço específico que eu estou querendo criar? Você tem o espaço e você tem o tempo, né? Colocando aí em ciclos de produção de 22 dias dentro do mês, digamos que esse seja o teu ciclo. Dentro de um espaço de 40 metros quadrados, o que vale mais a pena você trabalhar lá dentro? Vale mais a pena você trabalhar com fixa, se você tem essa capacidade, essa dotação financeira para trabalhar com isso, vale mais a pena trabalhar com prótese parcial removível, vale mais a pena você fazer lá a protocolo, como o Thiago bem comentou, né? Ah, mas isso aqui vai me dar um alto valor agregado, mas tudo bem, mas se você fresar lá, ao invés disso, se você tiver demanda para isso, obviamente, né?
10 ou 15 coroas, o que dá mais valor agregado para o teu negócio? O que dá menos complexidade e mais valor agregado? Então, essa é a primeira coisa que você tem que analisar. Pega a tua lista de preço, olha lá o teu espaço-tempo, espaço 40 metros, tempo 22 dias, 8 horas por dia. 8 horas é piada, tá, gente? A gente sabe que é 10, 12 horas. E aí você começa a dizer, não, eu vou fazer mais isso aqui dá muito mais valor agregado, isso aqui eu vou encaminhar lá para os colegas aí da área, vou terceirizar, porque eu quero ter uma meta para ganhar dinheiro, contratar mais gente e ter um pouco mais de tempo para pensar a gestão do meu negócio, não só a produção. Trabalhar lá porque eu quero, né? Metade do período e outra metade eu pensando como que eu vou me reinventar aí nesse negócio. Então essa é uma questão. Outra coisa que está na hora já de começar a pensar agora, como é que está a tua lista de preço? Até agora, semana passada, né, Thiago, eu tive uma entrevista aí na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que está lá no nosso perfil, falando qual que é a nossa visão sobre o aumento da taxa Selic, que é o custo do dinheiro, né, a taxa do Banco Central, que ela oferece lá para os bancos, e os bancos colocam o seu spread, sua margem, para oferecer para o varejo. A taxa Selic, em meados de 2020, estava 1,9%, agora está indo para 10%. Né, ao ano. Isso quer dizer que aquele dinheirinho que você conseguiu lá no meio da pandemia com 7% ao ano, agora você está pegando a 2,5% ao mês. O custo do dinheiro subiu muito. O dólar subiu muito. Combustível, eu lembro lá que eu abasteci, Thiago, logo depois que a gente retornou de Manaus, né, eu fui encher o tanque do carro e fui fazer a minha compra mensal. Né, até eu fui lá no Macro, e cheguei a encher até o banheiro social, o box, assim, pensando que a gente ia ficar trancado em casa mais de 6 meses, né? Deu aquela correria geral. Mas, enfim, eu lembro que eu fui naquele dia lá em abril, né? Finalzinho de março, começo de abril, eu paguei R$3,60 a gasolina, né? Hoje tá 6,40, né? Quanto que Aqui em BH estava... passou do 7. Exatamente. Quanto é que estava o quilo de metal, o potinho de metal lá em abril, maio, junho de 2020, quanto é que está agora? Quanto é que estava o bloquinho de silicato de lixo? Quanto é que estava a O ouro pastilha? estava Quanto é que estava o ouro? 190, agora está 311. Tá. Agora, de novo, naquela reflexão, você pega lá a tua lista e você olha assim, quando que você reajustou ela da última vez? Você reajustou ela quando? Foi em 2018? Foi em 2019? Você já fez um reajuste esse ano, repassando pelo menos parte desse impacto que você teve, essa pressão aí dos custos? Sabe aquela sensação que você está trabalhando muito e está sobrando menos? São várias questões, desde financiamento de cliente, você está abrindo muito o teu prazo de pagamento, até a pressão de margem que você está absorvendo custos muito maiores, custo de motoboy, custo de entrega, custo de tudo que você está absorvendo e você não está repassando na lista. Ah, daí eu vou ver, mas é que lá em volta aqui o pessoal não está fazendo nenhum movimento. Gente, você tem que ter pelo menos uma noção de quais são os componentes, os integrantes de custo. E quando a gente fala em ficha técnica de produção, vamos lá, pega lá uma coroa injetada e maquiada. Ah, daí você pega, quanto custa um tubete lá de silicato de lítio, lá de pastilha Imex? Ah, R$480 dividido por 5 pastilhas, dividido por 4 elementos que eu tiro da pastilha. Estou vendendo por 300 lá, tá de bom tamanho. Né? É um pouquinho só de cerâmica, de aplicação, de maquiagem. Não é só isso não, gente. Você tem uma coisa que se chama despesa administrativa. Você paga lá os teus 3.000 de aluguel. Então, esse elemento, essa faceta, ela tem que absorver parte desses 3.000 de aluguel. Você tem lá a comissão, ela absorve diretamente a comissão. Você tem o cafezinho que você compra, você tem a conta de energia, você tem a conta de luz, a provisão de imposto, provisão de inadimplência, depreciação dos seus equipamentos. Você tem que absorver tudo isso. E já chegou em vários casos que nós comprovamos, o Thiago está cansado de saber, que quando acompanha as minhas entregas aí do financeiro, de estar vendendo um elemento lá 350 e está custando 370 para produzir. Então, gente, pensa nisso. Tem que, veja essa lógica. Ah, mas Kogut, eu não sei fazer essa conta, tem a consultoria para até ajudar, mas não estamos aqui para vender consultoria, estamos aqui para dar dica. Pelo menos, se você teve lá, analisa as notas lá de meados de 2020, do mesmo item, pega as notas lá do mesmo fornecedor e mesmo item agora.
Se aumentou 20%, pense seriamente em aumentar uns 12, 15% a tua lista agora e comunica a tua base de clientes. Não vale a pena você trabalhar de graça, tá? Vai ser muito mais estressante, desgastante. Se já está difícil, já tem o laboratório Frankenstein, está perdendo dinheiro, aí é mais complicado. Concorda, Thiago? Concordo. E é aí que eu acredito que a gente pode entrar nesse modelo de negócio Frankenstein, já que a gente citou cada um dos outros modelos antes, né? Que é aquele laboratório que tem fresadora, injeta cera, né? Fresa cera para injetar e comprou impressora 3D, está Faz fazendo placa de provisório Hawley, fresado, faz PPR, faz Hawley, faz tudo, né? faz provisório fresado, provisório impresso, provisório manual, entrega resina, faz orto, né? Faz cerâmica, faz protocolo, faz PPR, faz tudo. Essa é a maior parte, principalmente dos médios e grandes laboratórios do Brasil. A grande maioria é o modelo de negócio Frankenstein hoje em dia. E a melhor forma de começar a mudar isso, eu acho que você deu a melhor dica de todas. É essa aí, ó, no finalzinho do ano, imprime a sua lista de serviço e começa a olhar o que, que você quer oferecer no ano que vem, o que, que você não quer oferecer. Independente de quanto está dando lucro e outras coisas, o que, que você quer mesmo, o que, que sua empresa quer trabalhar com aquilo lá. É ali que você começa a modelar. Por quê? É aquela equaçãozinha que eu tinha falado, ó. O valor criado tem que ser maior do que o valor capturado. E o valor capturado tem que ser maior do que o custo de entrega. Então você tem que entender, ó, eu quero entregar isso para o meu cliente. Então, o que é eu quero entregar isso para o meu cliente? O que é esse valor? É o que você quer fazer. Qual que é o valor que você está trazendo para o seu cliente? Esse valor específico aí, ele tem que ser mais alto do que o custo que você está produzindo aquilo ali, né? Quando eu digo é custo de valor mesmo. Né, do seu tempo que você está ficando no laboratório, equipe que você tem que contratar ou demitir, a dor de cabeça que seu laboratório traz mesmo, né? A dor de cabeça não pode ser maior do que o que você agrega para o seu cliente. Então, com esse pensamento em mente, pega a sua lista de preços e vê o que vale a pena eu continuar produzindo, o que não vale a pena eu continuar produzindo e corta. Se você é um laboratório grande, médio, aí, vamos colocar laboratório a partir de 15 funcionários até 30 ou mais ali, se você fizer isso anualmente, vamos colocar que daqui 5 anos você já conseguiu arredondar demais seu modelo de negócio. Você já vai estar sabendo, ó, eu estou oferecendo isso aqui específico. Só que aí vem uma dúvida. Thiago, beleza, eu vou cortar algum serviço do meu trabalho, do meu laboratório, mas aí eu vou perder faturamento. O meu cliente ele vai parar de mandar trabalho para mim, porque eu não estou fazendo tudo que ele me pede hoje em dia. Eu entendo esse medo. E aí você tem duas possibilidades. Primeira possibilidade é cortar de uma vez só. Né? É isso. Eu não vou oferecer mais, não vou oferecer mais. Ponto. Não, eu não sou tão arrojado. Eu gosto de ir com passos pequenos. Então começa a terceirizar esse trabalho. Para de produzir internamente no seu laboratório. Começa a terceirizar. Ah, não, fica muito caro. Mas é um custo variável. Você só tem esse custo quando você vende. Se você não vende, você não tem esse custo. Então terceiriza. Vai terceirizando até numa medida que você vai tirando aos poucos daquele, ó, um cliente parou de fazer, outro cliente parou de fazer. Então, você vai aumentando o preço daquele serviço e terceirizando. Porque você ainda está oferecendo, só que agora está caro demais. E aí o valor não compensa para o seu cliente mais, não é o custo. O valor que você está oferecendo para ele, ou seja, um serviço terceirizado, está caro demais. Então, esse valor que você está oferecendo não está valendo a pena para o seu cliente, ele vai sair dali, mas ele não está saindo insatisfeito nem nada do tipo. Você está oferecendo aquele serviço ainda. Mas você ainda tem os outros trabalhos que são seu foco, que é a sua estratégia de marketing, estratégia comercial, estratégia de produção, que você está focando naquilo ali, fazendo uma gestão assertiva, né, preditiva, de como que os preços ali devem flutuar, qual é a margem que você deve ter, e aquilo ali é onde seu cliente vai trabalhar. E ele trabalhando com aquilo ali, seu modelo de negócio vai ficar cada vez mais redondo, e aí você pode se encaixar em um dos que a gente falou aqui antes, ou algum outro modelo de negócio que a gente não citou, que é altamente disruptivo, ou às vezes a gente só esqueceu de comentar sobre algum modelo de negócio aqui. Mas o importante é que você começou a organizar isso. E quando você organizou isso, a capacidade de crescimento da sua empresa, a facilidade de decisão, e inclusive o nível de estresse é muito mais tranquilo de trabalhar em cima daquilo. Maravilha. É isso aí, Eliane. Você, nunca me arrependi do cliente que perdi, porque aumentei o valor. Eu já diria até mais. Se para poder praticar a tua profissão, você tem que trabalhar estressada, sofrer, então muda de profissão. Tá? Se é para trabalhar no prejuízo, então muda de profissão. Não tem nenhum sentido um cliente, eu querer colocar preço no teu serviço. Se você está cobrando o valor justo, entrega para quem é justo.
Então vamos lá, gente. Chegando agora nos instantes finais, aí 1h30 de live, muito legal. E esse tema aí, o Laboratório Frankenstein, a gente vai longe, né, Tiago? Tem muita coisa para falar, mas antes de fazer aí o nosso merchan aí da chamada do curso de gestão lucrativa para o Laboratório de Prótese, né, antes do encerramento, eu queria, Tiago, fazer um bate-bola com você, joguinho rápido de sintomas para quem está aí agora chegando a 32 aí online, fora o pessoal que vai escutar lá no Odontocast, sintomas de que você tem ou está num laboratório Frankenstein. Vamos lá, quais são os sintomas? Primeiro sintoma, eu vou falar e depois vou passar para você, né? Chegou agora no dia 16 de dezembro, você não sabe o que fazer. Você não comunicou direito que tinha uma data limite lá para entregar trabalho para entregar esse ano ainda, e você está até meia-noite, não conseguiu se programar, não conseguiu sequer pensar no que você vai fazer na ceia de Natal, muito menos no Réveillon, só está preocupado com o trabalho. Esse é o primeiro sintoma. Segundo sintoma, Thiago. É quando você entra no laboratório e todos os problemas, todas as dúvidas, todas as dificuldades caem para você e todas as soluções de problema também são para você. Aquele famoso laboratório que a sua equipe produz, mas quem finaliza é sempre você, porque sempre vai ter uma repetiçãozinha que vai cair na sua mão. Terceiro sintoma, maravilhoso esse, Thiago, parabéns. O terceiro sintoma, quando aquela areazinha lá de stand-by ou estacionamento, como o nosso amigo Marcos Celestrino gosta de chamar, que são aquelas caixinhas com falta de informação para a produção, aquele pedacinho do armário está mais carregado de caixa de trabalho do que os que estão na produção. Mais um sintoma de laboratório Frankenstein, porque isso tem solução sim. Tem mais sintoma aí, Thiago? Quando o seu dentista te liga todas as vezes que ele vai fazer a solicitação de um serviço, pedindo para você fazer o orçamento daquele serviço, porque ele não consegue entender a sua tabela de preço. Isso é um sintoma gravíssimo, porque mostra que a sua tabela é muito grande, muito complexa e que o seu cliente, que é onde você está capturando aquele valor, né, onde está tendo um retorno, não entendeu o que você está entregando. Isso é um sintoma. Um sintoma muito importante, aquela sensação de que você está trabalhando demais e não está sobrando dinheiro. Esse é matador. Tem mais algum aí, Thiago? Você está fresando cera na sua fresadora porque você fica com dó de ver ela parada o dia inteiro ali e gastou muito dinheiro e tem que pagar a conta. Esse daí é Você não sabe quanto que você faturou esse ano, falando faturamento real, né? Não o balanço que o contador te manda, que eu sei que você fatura mais do que emite nota aí. Então vamos lá. Quando você não sabe qual que é a tua projeção de fechamento de faturamento de 2021 e ainda não fez a tua meta de crescimento para 2022. Sintoma de laboratório Frankenstein. Qual outro sintoma aí, Thiago? Cara, a gente falou uns sintomas bons aí, né? Não, mas tem mais. E olha que nós nem entramos na parte de pessoas aí, de recursos humanos. Quando você chega ali no administrativo do laboratório e, beleza, o estacionamento tá cheio, igual outro sintoma que você tinha falado, né? Mas tem umas caixinhas que são tão recorrentes ali, tem nomes que são tão recorrentes ali dentro, e toda vez que você vai, esse trabalho ainda está aqui, e aí vai completando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, ou o recorde que a gente tem dos clientes de consultoria, pelo menos que eu vi, que já tinha 2 anos e meio que tinha uma caixinha dentro do estacionamento. Outro sintoma é quando qualquer ceramista da tua bancada ganha mais do que você, que é o dono. Essa aí é complicada, né? Pelo menos, olha, eles ganharem mais do que você no momento de transição, no momento de pandemia e outras coisas, tudo bem, ainda pode acontecer se tem uma forma de você recorrer a isso, né? Você tem um capital de giro, um fundo de reserva, alguma coisa do tipo, porque você está no momento de transição, uma urgência. Mas se isso é a realidade do laboratório sempre, não faz sentido nenhum. Você literalmente está pagando para você ser o funcionário das pessoas que estão trabalhando no seu laboratório. Isso é um sintoma gravíssimo, Kogut, bem lembrado disso aí. Um último sintoma aqui, para não ficar muito chato, mas você finalizou lá 100 mil de pedido e emitiu 20 mil de nota esse mês. Isso aí, na verdade, não é sintoma de um laboratório Frankenstein, isso é um sintoma de uma empresa do Brasil, né? Exatamente. Não, mas isso daí tem uma taxa de risco muito grande, né? Então, meus amigos, isso.
Espero que tenham gostado aí da nossa live. Depois, aqueles que chegaram depois e quiserem acompanhar, vai ser dividido em 3 odontocast, que o primeiro, a parte 1 do Laboratório Frankenstein, vem ao ar amanhã, sexta-feira, a partir das 12 horas, e depois, durante o nosso recesso, nós vamos ter a parte 2 e a parte 3. Antes da mensagem final aqui de encerramento, para vocês que chegaram agora e para vocês que estão, obrigado aí pela tua paciência de aguentar esses dois malucos aí todo esse tempo, aí, mais de 1h30, nós lançamos a nossa segunda turma do curso de Gestão Lucrativa para Laboratório de Prótese. A primeira, inclusive o William está aí. William, dá um like aí se você gostou aí você foi nosso aluno aí na primeira edição. Foi um sucesso, nós temos os depoimentos lá no nosso site, no nosso Insta também. E vai ser agora a nossa segunda turma, vai acontecer entre os dias 8 e 12 de fevereiro de 2022, vai ser de terça a sexta, das 19 às 21 horas. Vão ser 12 horas transformadoras, onde a gente vai deixar tudo redondinho. Esse laboratório Frankenstein vai virar um galã. Então é isso, gente. Muito obrigado e votos de um final de ano maravilhoso para vocês, abençoado, com muita paz, com muita produção. E vamos lá, nós vamos estar juntos aí em 2022. Muita coisa boa nos aguarda, com certeza. Com certeza. 2022, pensa bem no seu modelo de negócios, pensa bem o que você quer fazer, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse último ano aí, é que quem está alinhado com o seu próprio propósito está surfando muito bem nas ondas, nas dificuldades, e está saindo por cima. Mas quem não sabe o que quer, está acabando de se afogar nessa tsunami que a gente pegou, né? Então pensa bem o que você quer fazer, o que você planeja para a sua vida para 2022. E se você tiver alguma dificuldade, procura a K2Go, né? Um bom final de ano, boas festas, um Feliz Natal e até 2022. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço.